Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Sou Futebol, tudo bem? Série A do Campeonato Brasileiro, Timão e São Paulo no Mané Garrincha, lá em Brasília, né? Porque o Murumbis estava com show, então foi transferida para Brasília, no monumental estádio lá do Mané Garrincha, em Brasília. Eu já visitei, tem uma construção fantástica, fabulosa. Primeiro tempo foi movimentado, sem grandes empolgações, e aí veio o tal de Fagner, porra, que a turma já não aguenta mais, né, cara? Porque, é um ídolo realmente, mais de 500 partidas pelo Corinthians, camisa, título, etc. Mas, cara, ultimamente mais o que tem marcado mais a carreira do Fagner nessas últimas duas temporadas são as bobagens que ele faz, né? E ele fez um pênalti horroroso, sabe? Um pênalti foi totalmente imprudente. Então não tem como reclamar desse pênalti. Foi pênalti, claro. O vergonhoso foi o árbitro não ter marcado isso em campo. Precisou do VAR. O VAR teve que chamar para dizer, foi pênalti. Pênalti claro, o Lucas foi lá, mostrou personalidade. O Lucas Moura do São Paulo 1-0 para cima do Corinthians no primeiro tempo. Começa o segundo tempo. O Ramon Dias mexeu bem, cara, no intervalo, com um a menos. Eu acho que ele mexeu muito bem. Ele deixou o time mais cascudo, mais preenchido no meio de campo, né? Ele tirou o Bidu, o Breno Bidon, dois jogadores jovens e leves. O Martinez, que já tinha cartão, que estava que nem um boi brabo lá atrás. Meteu o Coronado, o Carrillo, que joga muito, tem que ser titular, e o Félix Torres também é outro cara que me agrada. E o próprio Coronado. Então eu achei, não, agora o Corinthians vai buscar esse jogo, no mínimo perde de 1-0. Aí vem o VAR, né, cara? Porra, é que eu digo, cadê o critério desse VAR? Cadê o critério dessa arbitragem brasileira, que é uma vergonha? Uma vergonha. Hoje teve lances horrorosos, gol do Atlético Goianiense, a bola saiu, expulsão do, se eu não me engano, o Arias, do Fluminense contra um jogador do Atlético Goianiense que quase quebrou a perna, nada de VAR, boquinha de siri, e nesse lance o VAR chama para expulsar o jogador do Corinthians. Tá aí as outras 3 cotoveladas que os jogadores do Corinthians levaram e não teve VAR, e não teve chamada de VAR. Então isso é um absurdo, cara. O critério é não ter critério, então é uma patifaria, uma coisa horrorosa essa arbitragem brasileira, tá? Não existe critério, mas, por outro lado, foi realmente, tinha que ser expulso, porque o André, o Ramalho não poderia ter feito aquilo ali, cara. Ele foi realmente com a intenção de dar cotovelada, embora ele tenha levado uma antes. Aí é que tá o detalhe, né? Critérios da arbitragem. Aí o São Paulo pega e me faz o segundo gol, num gol de Arboleda, o bom zagueiro de São Paulo, que eu sempre falo e elogio ele aqui no canal, Sou Futebol. São Paulo 2-0 para cima do Corinthians. Para mim, falha do Hugo, porque ele pega, sai, fica na metade do caminho, vê que não vai chegar e ainda volta para trás errado, dando todo o lado direito pro Arboleda fazer um gol de cabeça, sabe, assim, a bola fraquíssima, quer dizer, era muito, muito defensável. Falha de Hugo. Na raça, o Yuri Alberto, que é um garoto que, tem 23 anos, já rodou muito o mundo da bola, já foi uma grande promessa do Coritiba e da seleção brasileira de base, né? Acho que não vai virar um craque, mas é bom jogador. Eu acho que tem que confiar no futebol dele. Uma hora ele vai achar o espaço, e todo jogador vive uma má fase. Mas fez um belo gol de canhota e diminuiu para o Corinthians aos 38 minutos, onde parecia até que o Corinthians ia lutar até o final pelo empate, né? Diga-se passagem, Yuri Alberto no Corinthians em 24 tem 45 jogos, 18 gols, 6 assistências, e é o seu 5º gol marcado no Brasileirão da Série A. Mas é desumano, né, cara, jogar com 2 atletas a menos, mesmo tendo dado alguns momentos de expectativa de repente empatar o jogo. Não deu. Aí foi 3-1, o terceiro gol parecia gol de pelada, tipo aquele time que tá cansado e fica lá no ataque, não volta para marcar. Os caras vieram tocando bola lenta até, gol 3-1 e terminou 3-1.
Justa a vitória de São Paulo, não tem que reclamar, né? Jogou mais, o Corinthians foi infantil nas suas expulsões. A única coisa que tem que reclamar realmente é a falta de critério, porque é chamado o VAR em determinados momentos e o VAR não chama em determinados momentos. Então isso que é ridículo no futebol brasileiro. O Fortaleza no silêncio avança e vence mais uma e busca a ponta, quase que pensando em título, né? Por que não? O Fluminense, cara, o que me chamou a atenção na derrota do Fluminense, além desse gol irregular do Atlético Gol e da expulsão do jogador do Fluminense, que não o VAR nem chamou, uma solada que poderia ter quebrado a perna do rapaz do Atlético Gol. A cena ridícula e patética do Mano Menezes, né, no final dizendo que a turma começou a ler, o Fluminense vai cair para a Série B, dele assim, ó, abraçado com vocês. Porra, um treinador de Série A, de um nível de Fluminense, campeão de Libertadores, dizer que vai cair abraçado para a Série B com o Atlético Goianiense. Pelo amor, eu bota pra rua. Eu já tinha posto pra rua, cara. O Fluminense tá vacilando, cara. O problema é o Fluminense cair, que ele gosta de uma viradinha de mesa, né? E o Bahia, bora meu Bahia, minha porra. Pô, foi meu único clube que ganhou esse final de semana, que eu tenho uns apreços aí, né? Tirando a torcida do Figueirense, que todo mundo conhece, mas a gente tem uns carinhos por alguns aí, né, perdido. Porra, e o Bahia ganhou com as calças na mão, mas ganhou um gol de Cauli, o grande craque do Bahia, junto com o Everton Ribeiro. Fez 1-0 no primeiro tempo e bora meu Bahia, ganhou o Criciúma, que jogou mal pra carica, hein? Jogou mal, hein? Não foi aquele Criciúma de sempre. Então, ruim pro Criciúma. Bahia 1-0 e Bahia também chegando para disputar o G4. Flamengo e Furacão, público pequeno, obviamente. Jogo começou com muitas vaias contra o Alô Tite. Eu não me enganei, eu alertei a torcida do Flamengo. Ainda hoje recebi apupos de alguns flamenguistas dizendo: porra, tu tinha razão. Isso não é, mas é verdade, cara. Alô Tite é isso aí. Pô, ele treinou meu Corinthians, cara, eu sei como é que é. Ele joga por uma bola, se ganhar de 1-0 é goleada e acabou. E depois ele vai lá daquele discursinho dele de marca-marca e não sei o que, intenção, e vai, fala umas palavrinhas difíceis, todo mundo aceita. Só que depois de 2 ciclos de Copa, ninguém mais cai nessa lorota dele. E ainda foi treinar o Flamengo, que é um time que gosta de jogar com posse de bola, gosta de jogar bonito, gosta de golear dentro da soberba e do orgulho flamenguista. Então, vai se dar mal, vai tomar vaia. Primeiro tempo horroroso de Flamengo e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense mesmo uma piada nessa temporada, né? O meu Atlético, porra, tem uma piada, bicho. E o Davi Luiz é muito horrível, né, cara? Como é que esse cara ainda joga? Que empresário bom, né? E aí, o segundo tempo, até os 30 minutos do segundo tempo, aquela mesmice, jogo chato pra carica. E aí, aos 44 segundos do tempo, aquela bola para cá e bola para lá, e o Atlético Paranaense começou a achar que já estava com o jogo empatado, tomou o gol de Gerson de cabeça, o bunda grande, né? E fez 1-0 e virou goleada pro Alô Tite, saiu vibrando, aquela coisa toda. Tá no G4, é o que eu falei, ele vai jogar nesse ritmo até o final. Ou o flamenguista vai aturar isso, ou vai botar pra rua. Essa é a realidade. 1-0 goleada do Flamengo. Atlético de Madrid, Real Madrid, o clássico espanhol que poderia valer a liderança, né? Porque o Barcelona perdeu, o meu Visca-Barça. E eu dei uma espiada para observar os nossos meninos do Hexa, né? O nosso glorioso Vini Júnior, o Rodrigo, Militão e o Endrick, que no final quase fez o gol da vitória do Real Madrid numa jogada parecida com aquele gol que ele fez na Champions League, né? E o Militão fez um bonito gol, cara, bonito gol, né? Meteu o estilo, foi clássico, habilidoso, numa jogada do Vini Júnior, fez um gol. Mas no finalzinho o time do Simeone, que é cascudo, né, empatou o jogo em 1-1. Courtois fez grandes defesas, mas saiu machucado. Jogo quente, dentro e fora de campo. A torcida paralisou o jogo por 20 minutos e quase teve problema de não recomeçar o jogo. Ia ser cancelada a partida. E depois vem o discursinho do Simeone dizendo que tem que proibir os gestos contra a torcida. Porra, logo ele que mostrou genitália, tirou camisa, fez toda a carreira dele. Cara de pau, né, bicho?
Como diz o manezinho, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Pô, que é isso, né? De coisa horrorosa, bicho. O canal Só Futebol acertou mais uma. Eu cravei que ia dar Volta Redonda e Remo subindo para a Série C. Subindo para a Série B, né? Eu cravei que no grupo do Volta Redonda e do Remo ia dar Remo, né? E que ia dar Volta Redonda. E o Remo, com muito sucesso, cara, pô, foi empolgante o jogo, o gol do Remo, a torcida comemorando. Olha, parabéns à torcida do Remo, parabéns ao acesso, é Série B 2025 para a gloriosa torcida do Remo, que está inscrita aqui no canal Só Futebol. Obrigado! E o Volta Redonda voltando depois de alguns anos, né? Voltando finalmente à Série B do campeonato. O Volta Redonda, aliás, são dois clubes que estão sempre lutando desde que o Figueirense entrou nessa Série C, maldita Série C. Eu vejo que são dois clubes que sempre estão tentando chegar e merecidamente subiram. Parabéns, coroou o trabalho das duas equipes, Volta Redonda e Remo na Série B 2025. Por outro lado, o Retrô de Pernambuco é campeão da Série D 2024. O clube pernambucano virou no agregado e ergueu a taça da Série D 2024 e vem ser feliz agora aqui na Série C com o Figueirense Futebol Clube Retrô de Pernambuco. E para fechar, né, cara, essa arbitragem brasileira é uma vergonha totalmente sem critério. Tu vê lance um em cima do outro. Ontem o jogo do Botafogo não chamaram o VAR. Daí hoje de manhã a mesma cotovelada de Bragantino e Juventude, não deram nem cartão. Hoje no jogo do Corinthians foi aquela papagaiada toda, chamando o VAR e coisa, né? A expulsão do jogador do Fluminense contra o Atlético, gol, bola que saiu, mas o juiz disse que não, aí o jogador entra com o celular no campo, bota pra rua, sabe? É uma vergonha essa arbitragem brasileira, e mais vergonhoso é a CBF, que desmarcou esses jogos da Copa do Brasil. Ora, o Flamengo diz que não tem time para jogar na quarta-feira a Copa do Brasil, mas tem time para jogar contra o Fluminense quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Porra, que critério é esse que só beneficia um clube? Por que Corinthians e Vasco não têm esse benefício? Por que os outros clubes da Série A não vão ter benefícios? Ou seja, foi transferida essa rodada para quarta, então são vários jogadores de vários outros clubes brasileiros que vão jogar desfalcado na quarta-feira, e o seu Flamengo soberbo, descansando seus titulares para o jogo de domingo contra o Corinthians, primeiro jogo da Copa do Brasil. Não, segundo jogo, né? Não, primeiro, né? Então, cara, é totalmente horroroso isso que vai acontecer, cara, na outra rodada, diga-se passagem. Então, cara, não dá para entender, cara, não dá para entender. Esses critérios assim são, cara, o Corinthians e o Vasco têm que tomar a decisão. No mínimo, a decisão de Corinthians e Vasco é adiar a rodada deles. Já que o Flamengo não quer jogar na quarta, então a gente também não joga na quarta, pronto, equipara tudo. Porque é um absurdo transferir uma rodada por causa de um clube, né? Enquanto os outros não podem ter esse direito. Então essas coisas assim que ficam mal digeridas, né? Pega mal pro público, cara. Porra, é uma coisa que já estava no papel, já estava acertada, já estava alinhavada, e aí o Flamengo está sentindo a corda aqui, ó, no pescoço, que não vai ganhar nada e que de repente vai perder uma vaga de Libertadores, né? Por isso que hoje se desesperaram, ganharam com as calcinhas na mão para poder ganhar do Atlético Paranaense de 1-0 hoje, porque senão, já pensou? Não ganha a Copa do Brasil, não vai para a Libertadores, e aí não chega entre os 6 do Campeonato Brasileiro da Série A. E agora, como é que fica? Sem vaga para a Libertadores, vai disputar Sul-Americano ano que vem? Essas coisas no futebol brasileiro, esses critérios realmente dá uma enojada nessa CBF, Rede Globo, Plim Plim, Nike, Oba Oba, que não dá para entender, cara. É complicado. É uma vergonha essa arbitragem, esses árbitros brasileiros, esses critérios de escalação de arbitragem. Eles botam uns caras que não tem nada a ver em jogos fortes, jogos fracos com árbitros bons, né? Então realmente está complicado. É uma coisa totalmente sem critério. Por que num lance o VAR chama, no outro lance o VAR não chama? Né? Então não dá para entender isso, sabe? É uma falta de critério. E essa coisa de trocar datas conforme o clube que solicita. O clube solicitou, eu troco, senão eu faço boquinha de siri e me faço de tolo. Diz amanhã que o Vasco, através do Pedrinho,
e o Corinthians, através de seu presidente, diz que amanhã vão chegar forte na CBF. Vamos ver que rolo que vai dar, vamos ver se ainda vai ter algum desdobramento, essa mudança de datas aí da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A 2024. Parabéns ao Retrô, parabéns ao Remo e parabéns ao Volta Redonda, que são os que tem que comemorar muito esse final de semana, porque, conquistar um acesso é um delírio para suas massas torcedoras, né, de Retrô, de Volta e de Remo, lá do Pará. Meus queridos, aquele abraço, boa semana de muita luz e muita paz para todos. Falou, galera!